Oi, Lucas. Oi, lindezo. Tudo bem? Lucas, chamada de Hecatombe, hein? Você sabe? Dá uma olhada lá. E o PROAC, né? Também tem que dar uma olhada. Gente, a gente tá aqui esperando o Eric chegar. O Eric tem um livro lindo pra gente discutir. E eu tô aqui dando os recados aí de uma chamada antifascista que tá rolando. Tá aí disponível o link. Até comecinho de agosto. Então, por favor, e vamos só aguardar o Eric entrar. Você viu, né? Por favor. Por que não? Maravilhoso. Eu ia adorar. Vamos só esperar o Eric entrar. Eric. Aqui. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, Eric? Você me ouve bem? Tudo bem? Eu estou usando o meu telefone porque eu não sei se ele funciona em outro lugar. Porque Tá aqui bem? não tem Tá lugar para ligar. funcionando bem aí. Oi? Olá, muito boa noite, Eric. Que bom vê-lo. Você tá Obrigado, super. igualmente. Tá um gato aí. Poxa, nem me arrumei adequadamente para essa conversa. Poxa, você nem me avisa. Não tinha colocado. Você tá no espírito da pandemia, tá certo? Eu é que estou Nossa, estranho, assim. você tá lindo, tá um gato. Não, eu tô acabada hoje Não, sabe quando você olha assim, você tá de ótimo, você tá gripe? lindo. Acho que eu tô em casa, mas eu tô super mal. Meu filho tá super resfriado. Falei, gente, nós estamos acabados aqui. Eric, muito boa noite, muito boa noite mesmo. Seja muito bem-vindo a essa live. A gente está Boa aqui. noite. Antes de você entrar, eu estava aqui falando com as pessoas que estão aqui. Ai, tem chamada aberta. Ai, olha pro ar. Ai, não sei o que. A gente vive poesia o tempo inteiro, né? Não tem como escapar. Então, ó, muito obrigada por ter topado participar dessa pré-venda nesse novo formato. O teu livro é de uma beleza, da estrutura, esse lance com uma parte ali em inglês, eu quero que você fale tudo. Então, assim, quero saber do título, quero saber do seu processo de escrita, quero saber de você, quero saber como é que você está vivendo aí nesse momento de isolamento, quero saber tudo, me conta tudo, que a gente está aqui só para te ouvir. Então, pode começar por onde você quiser. Pode começar falando sobre você, pode começar falando sobre o livro. Ah, eu tô aqui na maior empolgação para Tá saber de ótimo. ti. Eu não sei se essa luz está boa. Eu coloquei uma luz baixa para criar um Ai, clima meio esotérico. Tem uma vela aqui, ó. nossa, que delícia! Tá um charme. Obrigado. Bom, assim, sobre mim, eu sou professor de Teoria da Comunicação na Faculdade de Comunicação da UERJ. Eu trabalho numa área bastante teórica, que tem interface com filosofia, com literatura, né, com teoria literária, antropologia e tal. Nos últimos tempos, eu tenho me dedicado a trabalhar bastante com a obra de um filósofo que morou no Brasil há muito tempo, mas que era tcheco, o Willem Flusser. E, na verdade, eu tenho alguns livros publicados que são da área de comunicação e literatura, de crítica, né, literária, literatura comparada, e esse é o meu primeiro livro de poesia. Então, para mim é uma coisa totalmente nova, não que ler poesia não é novo, né? Eu sempre li muita poesia, sempre estudei poesia, mas escrever um livro de poesia é a primeira vez, então está sendo uma experiência muito interessante, muito rica. Nossa, imagino, né? Para esse mundo acadêmico, é muito bacana quando a gente tem essas referências, porque aqui está todo mundo falando da academia, da faculdade, da universidade, então é muito legal ter. E a maioria aqui
são alunos, né? Então você está aí do outro lado, você deve ter uma experiência riquíssima para contar para a gente de como está sendo esse momento para os professores universitários, inclusive, e para se deparar com esse primeiro momento, com esse primeiro livro, né, de poesia, quer dizer, isso é uma coisa muito, deve ser muito inédito aí para a tua vida, deve estar aí até as tampas aí de texto acadêmico, então de repente se deparar com essa beleza que é, né, publicar poesia. Então, assim, fico muito feliz que você tenha encontrado esse edital, que tenha mandado, que tenha acreditado e que esse livro venha, que nasça e conta tudo. Me conta tudo, porque assim, você já falou das outras publicações, né, dos outros livros. Me conta como é que foi esse processo de se descobrir escrevendo poesia e se deparar com o projeto pronto, né, com o livro pronto. Como é que está sendo isso? Então, na verdade, esse processo começou totalmente sem pretensão. Eu nunca tive essa pretensão de escrever poesia, de escrever literatura. Eu sempre fui muito ligado ao texto teórico, ao texto filosófico. Sempre achei que o texto acadêmico ele tem que ter uma dimensão literária, poética, mas nunca tinha realmente investido em prosa, nem em ficção e nem em poesia. Mas quando eu fui morar nos Estados Unidos, fazer o meu pós-doc, segundo pós-doc, em 2018, foi um momento assim chave para mim, porque eu nunca imaginei que eu ia me sentir tão sozinho. Eu estava em Nova York e eu nunca me senti tão sozinho em toda a minha vida. Então, escrever poesia, na verdade, foi uma prática muito terapêutica, porque foi nessa escrita que eu descobri uma espécie de companhia, né, para essa solidão que eu estava vivendo lá. E é verdade, né, aquele lugar comum que a gente diz que a arte muitas vezes nasce mesmo da dificuldade, né, do sofrimento. Eu tenho esse espírito meio trágico, tá? Uma coisa meio hamletiana. E isso aconteceu comigo, né? Quando eu estava morando em Nova York, que de repente, sentindo essa experiência da solidão, eu comecei a escrever primeiro em inglês, né? Escrevi alguns poemas em inglês. Quando eu voltei para o Brasil, estava marcado também, além de tudo, por uma experiência que foi bastante difícil, assim, emocional, afetiva. E isso refletiu, está presente, muito presente no livro. E quando eu voltei para o Brasil, então eu continuei escrevendo, mas aí teve um outro tom, que foi quando eu comecei a trabalhar com o tarô. Menos assim, menos o tarô como uma fonte esotérica e mais o tarô como um instrumento simbólico, um instrumento de autoconhecimento. Então eu acabei incorporando isso. Claro que não é nada inédito, né? A história da literatura está cheia de experiências, né? Com o tarô e com outras dimensões espirituais e transcendentes. Mas para mim foi muito rico essa relação com o tarô. Então a primeira parte do livro, são poemas bem pequenos. E esses poemas são, em geral, baseados em algum arcano, dos arcanos maiores, né, do tarô. Mas, na verdade, era como se eu estivesse lendo as cartas, esses arcanos maiores, e pensando de que maneira essa carta está falando comigo alguma coisa que diz respeito à minha vida, né? Eu sei que existem várias maneiras de a gente produzir literatura, de produzir arte, mas eu acredito muito na ideia do lírico, eu acredito muito na ideia da expressão pessoal. Então, na verdade, quando eu estava lendo aquelas cartas e escrevendo os poemas, eu estava, em certo sentido, lendo o que as cartas diziam para mim naquele momento e como isso se refletia num pensamento de ordem poética. Então, essa é a primeira parte do livro, né? A segunda parte, ela tem a ver um pouco com o universo dos sonhos, que também não tem nada novo na literatura, né? Há uma tradição muito longa dessa relação entre sonho e literatura. Mas, inclusive, tem um ou outro sonho mesmo, né, que eu tive transformado em texto poético. E também a evocação do universo onírico, né, em alguns outros poemas. E, se eu não me engano, a terceira parte tem a ver um pouco com a ideia de criaturas estranhas. E isso está ligado indiretamente ao meu fascínio, meu trabalho hoje com esse filósofo Willem Flusser, que escreveu um dos livros mais estranhos que eu já li, um livro muito intrigante, muito poético, que se chama Vampirotoides Infernalis, que é uma fábula filosófica onde o personagem central é um polvo, uma lula, que vive nas fossas abissais, e o Flusser então usa essa criatura estranha como uma espécie de metáfora para pensar a condição humana.
E no livro tem 2 ou 3 poemas, não me lembro agora, que falam sobre o polvo, por exemplo, especificamente. Então tem a ver com esse meu fascínio pelo oceano, por essa criatura marítima. E, obviamente, todas as 3 dimensões do livro elas estão ligadas. Porque, para mim, tem uma conexão muito íntima entre tarô, sonho, símbolo, arquétipo, os seres estranhos, né? Tudo faz parte de um certo universo da fantasia, do sonho, que eu acho absolutamente rico, né, do ponto de vista poético. Então, mais ou menos Coisa essa história bela. da emergência do livro. Que coisa bela. E ó, você não faz ideia de como, sei lá, a gente tem, sei lá, 15 minutos de live, de como esses 15 minutos, eles foram assim, ó, você já mostrou a vela, você já falou do tarô ali, é um negócio que abre o livro, que não sei o quê, você já falou que morou fora por isso em inglês. Em 15 minutos você contextualizou a vida, o livro, as partes, a linguagem, tudo. Tá dito. Tá dito, tá pronto. Eu adoro sua primeira parte, que são esses poemas muito breves. Se eu não me engano, agora o primeiro, inclusive, já abre com essa. Eu me lembro que você marca ali uma interlocução, mas ele já abre falando do tarô. Então, assim, o primeiro poema que aparece ali, ele já introduz e já deixa isso claro pra gente. Eu amo o título, você podia falar um pouquinho do título. Eu acho que essas passagens que você está dizendo, então, assim, eu vou chamar de solidão, né? De morar fora, de estar ali, e depois as passagens amorosas né, que norteiam nossa existência, e, enfim, elas nos permitem produzir coisas, né? Ainda bem que essa produção ela foi muito positiva, mas muito positiva mesmo. Eu estou vendo a Mara aqui falando, né? A Mara é uma poeta. Então ela está aqui toda elogiosa, e se ela está aqui toda elogiosa, é porque né, não basta Gente, eu sou só uma leitora aqui das mais simplórias de todas. Essa mulher lendo e elogiando é tudo de bom. Então, assim, que bacana. Depois você podia, inclusive, eu sei que tem um processo longo aí do momento em que você foi selecionado até agora, né, do processo de edição, e acho que a gente está vivendo um processo, espero que nada semelhante ao que você viveu anteriormente, assim, no sentido de tão doloroso, né? Se é que tenha sido, né? Só você para avaliar, mas se você está produzindo nesse momento, e não só textos acadêmicos, né? Se você continua produzindo poesia, acho que vale a pena, e você fala assim, olha, tem aí na literatura, pananã, tal coisa, mas a maneira como você coloca e estabelece essa relação com essa coisa esotérica e com o tarô e tudo mais, é diferente. A gente tem aqui na editora, a gente tem uma revista, inclusive, chamada Arcana, produzida por uma sensacional, uma tradutora sensacional, uma poeta, que é a Beatriz Guimarães, e tem uma outra pegada. Então, quer dizer, uma revista, essa revista tem 1000 publicações, então a gente está sempre nesse meio, mas a tua escrita, ela tem um diferencial, ela pode ter uma temática que está aí, mas ela tem um diferencial muito, é de uma inteligência, de uma beleza muito grande. Então, assim, é uma delícia. Então, comenta comigo desse momento, então, desse processo teu de edição, se você continua produzindo, se está enfiado em outros projetos aí que sejam poéticos, assim, por assim dizer, né? E eu ia pedir para a gente já começar, se você topar, escolhendo uma das leituras para poder nortear o restante da conversa. De repente você tem alguma história específica com algum trecho, com uma das partes, né? Apesar de já ter contextualizado, mas enfim, de repente dá um norte aí para a gente poder discutir mais, né? Falar mais, quero saber tudo agora, conta mais. Tá. Então, sobre o título, né? Primeiro, você perguntou sobre o título. Sim. Esse título, Rotas para um Passeio Noturno. Porque tem aí múltiplas ideias, eu acho, que estão condensadas nesse título. Ele tem a ver com essa experiência da solidão, porque eu acho que a noite é o momento da solidão mais radical, né? É o momento em que a gente se dá conta no silêncio, né? Na tranquilidade da noite, em que a gente está conosco mesmo, né? Em que desaparece o mundo, desaparece a alteridade e a gente se defronta com essa experiência radical de ter que lidar consigo mesmo. E esses meses que eu morei em Nova York, nessa solidão radical, uma das coisas que eu mais fazia era andar à noite. Eu adoro andar à noite, explorar a cidade, né? Ela tem outra configuração. O rosto da cidade muda, né? À noite. E nesses passeios, então, em Nova York é uma cidade que pode ser muito estranha, dependendo de onde você anda, né? Os lugares que você visita, e me agrada a ideia da estranheza. Nesses passeios eu tive, então, várias ideias para escrever poemas, né?
E isso tem a ver também, claro, com o universo do sonho, né? Rotas para um passeio noturno tem a ver também com toda essa questão do onírico e da presença do onírico na literatura. Então, os escritores assim que mais me marcaram foram escritores que tiveram um vínculo muito forte com esse campo. Jorge Luiz Borges, Fernando Pessoa, em alguma medida. Trabalhos que especificamente tomaram a matéria do sonho, né, como tema da literatura. O livro da Ana Cruz, o livro da Anna Hatterley, a poeta portuguesa, né, Ana Cruza, 68 Sonhos. Todos esses materiais, na verdade, eles foram se condensando. Eu acho que uma coisa que aparece na poesia que eu escrevo é que ela, de fato, ela é muito intertextual. E eu acredito muito na ideia do roubo, né, de um roubo honesto, em que você toma o material daquelas figuras que te influenciaram, que você admira, e você se apropria deles. E tem muito isso. Né? Inclusive tem frases, né, literalmente, de poetas, de escritores, que de vez em quando eu pontilho no meio do texto. Algumas de forma mais explícita, outras mais escondidas. E algumas pessoas comentaram comigo, que eu achei muito interessante, que o pós-fácil era uma das partes mais bonitas do livro. No pós-fácil é onde eu explico como é que surgiu essa ideia, né, das 3 partes e da questão do passeio noturno e tal. Mas tem um outro elemento aí que é curioso. É que eu estava com esses poemas meio dispersos, escritos, né, e soltos. E quando eu vi o edital da Urutau, eu pensei, eu vou fazer o livro, vou organizar essa coisa. E aí, em uma semana, correndo, a jato, eu pensei nessa estrutura e escrevi o pós-fácil. E organizei aquele material. E até cheguei a escrever um ou outro poema assim, para completar, né, a estrutura. Então, teve uma coisa muito interessante que foi a própria editora, né, a Urutau, com a chamada, com o edital, acabou sendo uma ferramenta para eu dar uma cara ao livro que antes eu não tinha nem pensado. Né? Através disso, eu acabei configurando algumas ideias soltas, que estavam presentes mais soltas, e que eu organizei nessa forma final, então, do livro. E por isso mesmo que eu escrevi o pós-fácil, que eu achei que era importante, de alguma maneira, explicar de que lugar eu estava vindo, né? Ainda mais sendo, né, meu primeiro livro de poesia. E eu acho que isso é um exercício assim, de uma certa honestidade literária que é muito importante, né? Muito interessante. Não sei se eu respondi pelo menos a parte do título, né? Sim, você falou sobre o título, você falou da. Fica tranquilo. Aí nessa eloquência, dessa organização, é uma conversa que a gente quer ir sugando. Aliás, você já foi convidado aqui, gente, os comentários passam rapidinho, se eu esquecer alguma coisa, você já foi convidado, eles querem usar teu título, querem um roubo honesto aqui, querem usar teu título para fazer monólogo, querem usar o título para não sei das quantas, aqui o povo tá te convidando para não sei o quê, travessa. E não sei o que, tá todo mundo aqui, ó. Quero fazer uma poesia do Eric no meu projeto que chama Vírus Poeta. Tá todo mundo aqui querendo te usar. Tá todo mundo querendo te usar. Eu sou facinho. Tá entregue. Tá entregue. Gente, só me chique, fino, falando baixinho. A luz de vela, gente. Faltou um vinho só pra combinar com o meu moletom. E aí, tamo bem aqui. Tamo bem, combinar com... Eu nem tenho vinho, mas tem cerveja. Aqui também não precisa de TV, gente. Não precisa nada disso, tá lindo. Escuta, o Eric, agora vamos lá. Então, assim, temos as divisões, você já contextualizou, você já falou assim um pouco. Eu acho que valeria a pena agora. O Sérgio tá falando que você já viu as peças, inclusive. Eu acho que é o Sérgio que queria fazer um monólogo, Sérgio. Eu acho que é você. Não sei se eu pulei aqui. Sérgio Sal? Deixa eu ver. Sérgio Sal, esse mesmo. Ele quer fazer um monólogo com o teu título. O Sérgio, dá para fazer com o livro inteiro. Aliás, dá para pegar o livro e fazer o que você quiser com esse livro. Principalmente com a segunda parte, que ela é muito... Eu vou dizer que ela é muito narrativa. Dá para fazer de tudo ali, viu? Escuta, então vamos lá. Eu queria fazer um mexendo. Faça. Ixi, cortou um pouquinho. Legal, o Sérgio Miro, ele tem um espaço muito legal em Santa Teresa. Eric, uma casa começa do merchan de novo. Desculpa te cortar, é que aqui travou para mim, não sei se travou para todo mundo, então vale a pena recomeçar o merchan. Que a última palavra que eu ouvi foi que você ia fazer o merchan.
Eu estava falando que o Sérgio e o Miro, eles têm um espaço muito bacana em Santa Teresa, aqui no Rio, que chama Canto da Carambola, que é um centro cultural também, onde é um bed and breakfast, um centro cultural, onde tem peças de teatro, onde tem várias atividades, artes, exposições de artes plásticas, é muito, muito bem bacana, lá na Rua do Oriente, em Santa Teresa, aqui no Rio. Mas sim, eu tô Esses com certeza, eu espaços. topo tudo. Esses espaços a gente tem mais é que fazer merchan o tempo inteiro, né? Falou de arte, falou de espaço, falou de lugar pra gente divulgar belezuras, por favor, vamos fazer muito merchan aí pro espaço do Sérgio. Escuta, vamos fazer uma leitura. Eu agora recomendaria, por exemplo, eu acho que você falou do pós-fácil, que o pós-fácil é belíssimo. Eu tenho todo um lance com paratextos aqui, com uma orelha, prefácio, pós-fácio. Tem algumas notas de autores que eu acho de uma delicadeza, assim, inclusive agora estão saindo as primeiras capas desse processo, né, de Uhum. financiamento, e me deparo, assim, com orelhas, por exemplo, tem uma orelha, gente, que eu recomendo para todo mundo fazer a leitura, mas que é o da Ceci, que está saindo agora, que é Feito Peixe, o livro chama Feito Peixe, cara, a orelha. O livro é maravilhoso, mas a orelha é a melhor parte. Eu já falei isso pra ela, escrevi para o orelhista, falei, cara, que delícia. Então, assim, agora que você falou do seu pós-fácil, fale um pouquinho dele, leia um trecho pra gente. Acho que vale muito a pena. E adorei você falar do processo de juntar tudo em uma semana. De ter, assim, um fator que fala, ó, tem que ser agora. Olhe para isso e monte algo, né? Entregue algo. Então, assim, que bom que te motivou a fazer isso, né? Tem gente que tem muita dificuldade mesmo sem esse estímulo, né? E que ainda bem que te deu esse momento. Então, assim, por favor, escolha algo para ler para gente. Depois fala do pós-fácil. Explica, inclusive, por que você está escolhendo fazer a leitura desse trecho que você fará. Bora lá. Tá, eu nem estava com o livro aqui aberto, tô Não, abrindo vai, aqui. vai tranquilo, vai tranquilo. Olha lá, chiquérrimo, as pessoas estão aqui todas no chiquérrimo e tudo mais. Olha lá que bonitinho. Beleza. Tem eu peguei um poema aqui, até meio por acaso também, mas isso é interessante, porque o tarô tem a lógica, né, do acaso. Sim. Então, esse é um poema que eu gosto. É um dessa série, né, tarológica, e que tem uma frase que eu acho uma frase muito linda, e que é uma tradução de uma... Na verdade, essa é uma versão em francês, traduzida para o português, de uma tradução de uma tradução de um salmo da Bíblia. E começa assim, ele fala, esse é o caminho sem rumo, a rota antiga dos homens perversos. Deixa que te acompanhe, de modo que no término não sobre nada de mim. Deixa-me tomar a sua insensatez para fazê-la minha. Alquimia da inocência, na pedra filosofal dos que renascem do lodo do mundo. Vem comigo. Esse é o arcano que teria a ver, né, com o arcano do louco, que é um dos mais bonitos, né, do tarô. Oi, tudo bem? Agora que já é um dos mais bonitos mesmo, é lindo demais. Desculpa a interrupção, a gente tá os dois sozinhos aqui hoje e tem alguém dodóizinho aqui, ó. Desculpa. Tudo bem? Tudo bem mesmo? A mamãe tá Eu também estou conversando. tossindo. A gente Não é tá. Covid, não. Não é Covid, Não mas eu é estou tossindo. aqui a gente tá realmente num isolamento assim severíssimo, mas alguém aqui tá com um pouquinho de alergia, uma febrinha. Desculpa, viu, Eric? Melhoras. Perdão de verdade, viu? Não, que isso. Pessoal, pode ver, pode ficar aqui com a gente, tá bom? Você quer ver? Tá bom. O Eric, pode mandar uma carinha? Agora não dá pra mandar uma carinha, porque a gente tá no meio da live do Eric. Hoje a gente tá falando do livro que ele escreveu e que vai ser lançado. Ah, tá. Tá bom? E é um livro belíssimo. Na verdade, ele acabou de fazer a leitura de um poema lindo e a gente vai pedir pra ele explicar o poema, apesar de ele já ter contextualizado, falando inclusive essa tradução de onde é, e a gente vai pedir pra ele ler mais coisas. Tá bom. Pode ser? Desculpa. Então tá bom. Nenê, volta lá. Você fica deitadinho. Aqui?
Perdão, Então, tá bem. Desculpa, Eric, não, mil que isso. perdões, viu? Ah, Hoje, quando tá carente assim, fica mais difícil. Mil perdões. Ô, Eric, fala que belo e que bacana você trazer isso para mim, que é a coisa do acaso, né? Dessa escolha aí que tem, né, essa possibilidade. Mas eu adorei a construção. Fala um pouquinho dele pra gente. no livro, na verdade, tem um arcano que se repete. Tem dois poemas, né, para esse arcano, que é o do louco. Se eu não me engano, é o único que aparece. Tem dois poemas para o mesmo arcano. E, e ele começa, então, com essa frase, que tem essa expressão, a rota antiga dos homens perversos. Que eu tomei do livro do Girardet, Por que tem um X ali? que é um crítico literário. Então, eu tomei essa frase do título do livro, que chama La route antique des hommes pervers, que eu achei uma tradução bonita da frase bíblica, que eu acho que é o Salmo número 1, se eu não me engano. Que tem aquela coisa de bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não permanece na companhia dos pecadores e não anda na rota antiga, no caminho antigo dos homens perversos. Então, essa frase começa o Arcano do Louco, o poema dedicado ao Arcano do Louco, porque não necessariamente que o louco seja perverso, mas no sentido dele estar sempre numa posição de radicalidade, né? De marginalidade, de estranheza, daquela figura que está sempre fora do lugar e está sempre caminhando, né, em direção a alguma coisa que nem ele sabe o que é. Porque eu acho que essa é uma figura que tem tudo a ver com a paixão. Você se deixar levar pelo rumo, né, das coisas, sem saber aonde você vai chegar, mas com todo aquele entusiasmo de se lançar loucamente, né, no rio, né, da paixão. E aí entra também um pouco da ideia da alquimia, né, essa coisa da alquimia da inocência, porque o louco é o arcano da inocência, né? É até curioso, porque eu acho que tem uma sabedoria aí, mas ao mesmo tempo tem essa figura da inocência porque ele não está preparado para nada, né? Ele não raciocina, não se precavém contra nada. Então é o caminho do risco. E tem uma beleza nesse risco, que eu acho que é a aposta de toda a grande literatura, né? Que é você se lançar na experiência da arte, sem saber para onde você vai e sem saber aonde você vai chegar. E acho muito linda essa ideia da pedra filosofal, né? Tem um universo muito belo e muito poético que a literatura ocidental explorou, que tem a ver com essa tradição toda esotérica. E na alquimia, por exemplo, existe o famoso Liber Mutus, né? O livro mudo, que é feito só com imagens, com desenhos, que representam etapas da obra alquímica. E a obra alquímica é uma série de metáforas, né? De alegorias, onde as substâncias químicas elas são representadas como figuras, por exemplo, humanas, né? Onde o a alegoria dos processos interiores que o sujeito atravessa quando ele está se reconstruindo. Então, eu acho muito... assim, a ideia, na verdade, desses poemas, da primeira parte, é tentar condensar num espaço bem pequeno uma multiplicidade de sentidos, de símbolos, né? Esse exercício de pegar quase que uma noz e colocar um mundo inteiro ali dentro. O universo numa casca de noz, que é uma frase que tem... uma frase tradicional que tem em um dos outros poemas que estão aqui. Acho que é isso, assim, sobre esse poema especificamente. Mas eu tô aqui calada te ouvindo, assim, uma delícia, assim, porque apesar de todo o meu ceticismo, sou extremamente cética, né, são temáticas que por si só, pela própria existência, com crença, sem nada, é de uma beleza, uma construção reflexiva, que eu vou até tirar a coisa esotérica e tudo, mas é de uma reflexão tão bacana. Olha lá, onde compra, Sérgio? Tá lá no Benfeitoria por enquanto, Sérgio. Tá no Benfeitoria por hora. Mas assim, é tão gostoso de ouvir
todas essas construções. Eu tinha reparado quando eu fiz a leitura, e talvez eu não tenha me dado conta dessa repetição. Eu tinha me reparado, lógico, mas não tinha me reparado que ele apareceria, né, que o louco apareceria 2 vezes, e do tamanho da importância que ele tem para essa existência e para a maneira como a gente pode traçar um paralelo com a nossa existência hoje, né? Com esse momento todo e tudo mais. Então, assim, é incrível, incrível mesmo. Então, quer dizer, não tem como escapar. E ontem a gente estava aqui discutindo Umbanda e todas as referências do Umbanda. Hoje a gente está discutindo tarô, discutindo, assim, conversando a respeito de tarô. Gente, a infinidade de linguagens que a poesia traz gente, não tem como, né? Eu acho que é o gênero mais que mais abrange a possibilidade da gente se deparar com todas as realidades possíveis, assim, né? Com olhares assim incríveis mesmo. Bom, escolha, explicação fantástica, super interessante dessa escolha, dessa leitura inicial. Eu acho que agora você podia falar um pouquinho do pós-fácil, falar de como você o escreveu dentro desse período tão rápido como foi, né? Como se deu, e de repente ler um trechinho aqui, já que é a parte mais bela do livro, bora lá. Não sei se é mais bela, mas muitas pessoas acharam Foi interessante, avaliação. né, o pós-fácil. Ele começa também com um epígrafe de um livro. Sabe assim, tem uma coisa muito bacana, eu acho, nesse exercício não só do tarô, mas de toda a arte divinatória, né? Que é essa experiência dos acasos fortuitos, das serendipidades, né? Das coincidências extraordinárias. E uma coisa que sempre marcou minha vida como muito importante foi encontrar livros, por acaso. Você ir num sebo, acho extremamente poético a experiência de você ir num sebo, numa livraria, e achar um livro antigo, e de repente você começar a procurar que livro é esse, né? Da onde que ele veio? Por que de repente ele me chamou a atenção? Nunca ouvi falar desse autor, o que é isso? E esse pós-fácil ele começa com uma epígrafe, e que é um cara muito desconhecido, mas escreveu um livro que eu acho um livro belíssimo, chama Tratado do Mistério. E é toda uma reflexão filosófica e também assim um pouco esotérica sobre a questão do mistério. Na verdade, eu não acho que a gente tem necessariamente que acreditar nessas coisas para poder explorar o potencial poético, né, que elas têm. Eu não sei como eu acredito, né, no tarô, na astrologia, mas existe aí uma poesia muito poderosa nessas artes. E nessa epígrafe, então, se diz: nós pensamos que o mistério é uma perspectiva e uma abertura sobre o verdadeiro, sobre o mais distante e o mais precioso. Ah, que frase bonita, né? O mais distante e o mais precioso. Tem um pouco essa ideia de que aquilo que é mais verdadeiro, mais precioso, é mais inalcançável. E mais, é claro, misterioso. Né? Todo mistério, né, envolve essa ideia do fascínio. E é por isso que eu acho que essas artes esotéricas, elas acabam se tornando grandes objetos de fascínio, porque envolvem essa dimensão do misterioso, esse terreno em que a gente está exatamente na noite. Ou melhor ainda, naquele momento em que a gente não sabe direito se é a noite ou se é o dia, né? Esse lugar da fronteira incerta, e que é exatamente o lugar da beleza, do não pertencimento. Então, eu acho que talvez o segundo parágrafo, de repente eu podia ler o segundo parágrafo do texto. Não, melhor, eu vou ler o final, o último parágrafo, que eu acho que é o mais marcante desse pós-fácil. Porque eu acho também que ele faz uma confissão, eu tinha falado da questão da honestidade, né? E eu acho que ele faz uma confissão importante, de que esse trabalho ele tem uma dimensão pessoal muito forte. E eu acho que, na verdade, muitas vezes a arte tem que ter. Você não escreve necessariamente pensando quem vai ler isso. Claro que nós todos queremos ter leitores, mas a gente muitas vezes escreve pensando no que aquele texto diz para mim, né? No distanciamento que eu crio quando eu me escrevo num texto e como eu me reflito nesse texto. E aí eu digo nesse último parágrafo, pode ser que esses escritos sejam pessoais demais, singulares demais,
mas exatamente por isso podem interessar a toda a gente. Eu acho que aí eu roubei uma ideia borgiana. Eu não tinha pensado nisso, mas agora que eu estou me dando conta. Porque uma das coisas que o Borges fala nos textos dele é que aquelas figuras, aquelas imagens que interessam a uma ou duas pessoas não são de fato interessantes. Ele trabalha quase que numa dimensão arquetípica, quando ele usa imagens, figuras que ele considera que sejam tipo que um patrimônio, né, clássico da humanidade. Então o texto diz, pode ser que esses escritos sejam pessoais demais, singulares demais, mas exatamente por isso podem interessar a toda a gente. Só o que é profundamente pessoal pode tornar-se efetivamente universal. Com isso, não quero dizer que defendo a qualidade extremamente duvidosa desse trabalho. Não é nenhuma falsa modéstia. É realmente a total insegurança de quem está publicando o primeiro livro, né, de poesia. Pelo contrário, vejo seu maior valor no aspecto terapêutico que desempenharam em certo momento da minha irreal trajetória. Se Múzio amava as noites, porque não tinham véus, o Robert Múzio, eu devo a elas meus maiores agradecimentos. Foi nessas horas insones que adquiri o hábito de escrever para exorcizar meus fantasmas. E foi com imagens arcanas, foi com sonhos, foi com os monstros da madrugada que tracei essas linhas. Existe talvez uma outra frase que permita salvar esse livro, mas o que busquei com as palavras foi, acima de tudo, realinhar o imaginário, reestruturar sonhos, refazer, não sem violência, uma identidade sobrecarregada de dúvidas. Por isso mesmo, e para possivelmente oferecer efeitos mais interessantes, esse é um livro que deveria, creio, ser lido à noite. A noite é pródiga de mistérios, de limiares entre sonhos e vigília, de encontros com a teratologia de si. E se nada disso aparecer na leitura, resta sempre a possibilidade de se adormecer com um pequeno livro nas mãos. Uma experiência que, se não tão instigante, é certamente prazerosa. Eu acho que vai ser muito difícil adormecer fazendo essa leitura, porque a gente precisa refletir tanto e ler tanto, e é uma leitura muito prazerosa, então assim, eu me pegava lendo e relendo mais de uma vez o mesmo poema, então assim, adormecer não vai rolar, mas à noite rola, a indicação noturna vai rolar, porque realmente ele fica nesse, a tua escrita fica mesmo nesse limiar aí dessa passagem temporal muito significativa, que delícia. Inclusive, tanto temporal quanto geográfica, né? Quando você fala desse. Então, quer dizer, que coisa bela, que construção você conseguiu trazer para esse teu primeiro livro de poesia, que condiz exatamente com essa descrição que você tá elucidando agora, que na verdade, gente, olha, é um livro muito interessante mesmo, pessoal, nesse nível desse trechinho aí lido agora. Essa coisa que você Só falou da geografia faz todo sentido, porque é um livro que foi escrito em diferentes lugares, né? Como eu te falei, ele sim, começou quando eu estava em Nova York e tem ali várias referências à geografia da cidade. Tem um poema especificamente que tem a ver com locais, né? Que eu frequentava principalmente à noite. E é como se, na verdade, esses diferentes lugares, eles se juntassem numa espécie de geografia imaginária, né? Não é tanto a geografia real, é a geografia da imaginação. Como é que a gente lembra? Como é que eu lembro desses lugares? E o que é que essa lembrança evoca em termos da criação poética? Então, eu acho que se reúne aí o Brasil. Eu me considero, apesar das minhas fixações pela poesia europeia, pela cultura alemã, pelas línguas europeias, eu me considero profundamente brasileiro nessa experiência que tem do Brasil, né, de uma espécie de aconchegância, se é que a gente pode usar essa palavra, né, que é tipicamente brasileira. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esses outros mundos são absolutamente fascinantes. Então, você até falou da multiplicidade que a poesia permite, né? Multiplicidade de mundos. E tem poesias maravilhosas que muita gente escreve falando da geografia da cidade, né? Ontem, se eu não me engano, teve mesmo um poeta que falou bastante sobre essa questão do Rio de Janeiro, né? Da presença do Rio de Janeiro na poesia. Ou sobre política,
ou sobre questões que têm a ver com raça, gênero. E a minha piração, a minha fixação, a minha obsessão é poesia metafísica. E eu não acho que a poesia é metafísica, eu não acho que a metafísica é algo que está num plano transcendente, desvinculado da nossa realidade imediata. Eu acho que nos momentos mais vitais da nossa experiência, a gente entra nesse terreno, né, de uma certa experiência metafísica, até mesmo do domínio da carne, né? Tem certas experiências profundamente carnais que são também, paradoxalmente, tremendamente metafísicas. E acho que no poema, em alguns momentos, isso se reflete, principalmente naqueles que têm esse cunho mais ligado à experiência amorosa, né? E eu estava pensando aqui, desculpa, eu estou falando pra caramba, mas é que essa última Tô parte eu adorando. me Não para, não para. entusiasmei, que é esses poemas que eu escrevi em inglês. Para mim, assim, um dos poemas mais marcantes foi, talvez tenha sido o primeiro, eu não lembro bem, mas talvez tenha sido o primeiro que eu escrevi, que foi quando eu estava em Nova York, numa livraria. E nessa livraria eu encontrei um livro de uma artista que eu não conhecia, uma artista surrealista, que é a Leonora Carrington, um trabalho magnífico, né, belíssimo, e ela escreveu um diário da loucura dela, que chama Down Below. Então esse foi o primeiro poema em inglês que eu escrevi. E que tem a ver com a experiência de estar naquele lugar, na livraria, naquele momento, e tem a ver com encontrar essa figura, esse personagem, que era um personagem real, mas também passou a existir na minha imaginação, como uma mulher que tem um poder absolutamente único, né, singular. Então esse é um poema que para mim é muito marcante, muito forte. Será que eu leio ele? Me deu Por vontade de ler. favor, por favor. Talvez eu devesse ter colocado traduções, né? E na tradução fazer até uma tradução poética mesmo dos poemas. Não, eu Mas tem acho um que do charme jeito que também, eu acho, de não deixar tem trabalhar charme. na interseção entre línguas, né? Sim, não Então precisa traduzir. esse poema se chama Leonora. In the small, charming bookstore with a funny name, I bought this book on a lazy, uncertain night. I fooled myself by justifying my purchase with a trivial rationale. I wanted to know about the artist who went mad and wrote about her madness. In truth, I bought the book because I liked its ghastly cover, and I liked even more the name on the cover. Esse nome, né? Super poderoso, Leonora. Leonora the Lioness was, they say, very quiet, powerful, beautiful, and restrained. Her eyes in the picture look sad, and I could never resist sad eyes. So the truth is that I bought the book because of her sad eyes. And then came the madness, the poetic, elegant, articulated madness, which entered through the cracks of my skin and lodged itself in my brain, like a bullet from those Nazi soldiers that she described as thoughtless, fleshless beings. Leonora, who was a mirror of the world, was dragged away from this world, uprooted, displaced, exiled in the land of floating ghosts I see depicted on the cover of my book. I even look at the maps she drew and try to find her somewhere in there. But this is madness, my kind of madness. Not being anywhere, not finding the right place, not trusting your senses. And I now know these are the words among which I'll go hide for myself in my restless nights, believing that I was in another world, another epoch, perhaps on another planet containing the past and future, and simultaneously the present. Does that make sense to you? It doesn't make any sense to me. Talvez faça um Esse pouco. é o mais longo até, né? Do livro. Ele é longo e ele é belo e ele faz com que a gente queira ler o livro, queira ver a imagem. Aliás, eu acho que a imagem a gente podia colocar desse olhar, com certeza, né? Com Tem certeza. a capa do livro, né? A capa do livro da edição inglesa, que é bem bonita, que é uma pintura dela e é fantasmagórica. Eu tenho esse fascínio com coisas, obviamente, né? Coisas estranhas, fantasmagóricas, metafísicas, transcendentes.
Então, o que me chamou a atenção inicialmente foi a capa do livro. E depois a beleza que é esse relato da experiência dela quando ela estava internada, né, num manicômio. E como é que é possível transformar essa experiência tão horrível, tão radical, no momento em que ela estava incrivelmente traumatizada pela perda, né, de uma relação também amorosa muito importante, como é que ela plasma isso numa obra literária belíssima. Cara, olha, conversar contigo é uma coisa assim sensacional, sensacional. Daria pra gente ficar falando aqui umas 10 horas sem parar. Mas ó, tem uma coisa que eu perguntei lá no começo e é que a gente fala um monte, né? Eu falo um monte, eu me empolgo aqui. E a gente falou desse momento de solidão, que te remeteu a toda essa produção, e a gente não falou desse período da quarentena. E se você continua produzindo, alguém até me relembrou aqui, ó, ele ainda não falou tal coisa. Porque, afinal, eu acho que é um momento claro, é um outro momento da tua vida, mas, de certa forma, estamos todos remetidos aí a uma espécie de solidão coletiva, eu diria, talvez um tanto diferente, até porque você não pode nem caminhar à noite por lugar nenhum, né? As nossas rotas, elas estão sendo outras. Então, se você quiser falar sobre esse período e se você está produzindo, porque senão a gente vai deixar aí uma pergunta em aberto, que eu fui cobrada, inclusive, alguém me cobrou aqui. Tá. Eu moro em Copacabana e agora está muito difícil fazer passeios noturnos, né, em Copacabana. Mas sim, esse livro, eu tive a noção de que ele foi fechado, que ele está fechado, mas nesse período da pandemia eu continuei escrevendo. E, na verdade, eu achava que talvez o livro fosse a minha única experiência, né, com poesia, mas eu continuei escrevendo e nesse meio tempo já fiz vários poemas que eu acabo colocando no Facebook. E eu quero que meus colegas, por exemplo, que são da área de literatura, falem o que eles estão achando da poesia e tal. Mas eu estou escrevendo, estou postando eles nas redes sociais e já está tomando a cara de um outro livro, né, de poesia, que tem um espírito diferente, mas ainda obsessivamente com os mesmos temas, as mesmas questões. O Borges dizia uma coisa que eu nunca esqueci, que eu acho totalmente verdadeira, que ele falava que a gente não escolhe as nossas obsessões, elas é que nos escolhem. Então você não tem escolha, né? Você está sendo perseguido por esses temas que são as suas questões de vida. E talvez só muito mais tarde, numa certa altura da vida, a gente se dá conta de que elas estão ali presentes e que é importante tentar responder a elas. Não acho nem que elas tenham uma resposta final, mas é o exercício de tentar responder que torna a vida alguma coisa sobrevivível, né? Porque sem isso não existe nem sentido, eu acho, em viver, se você não tentar responder essas perguntas irrespondíveis. E esses temas, essas obsessões, eles continuam então aparecendo nesses poemas que eu tenho escrito agora no período mais... pior que não é tão solitário, eu acho, quanto aquele que eu vi em Nova York, mas que também é de grande solidão, né? E que, de fato, em certo sentido, ajuda a criar, a escrever. Por um lado, tem esse efeito, eu acho, que essa coisa da noite, do silêncio, da solidão, ajuda a produzir poesia. Então, estou produzindo. Então, que bom, que bom. Então, tá respondido. Acho que para a pessoa aqui que me retomou a pergunta, eu acho que está respondido. Eu acho que bom que você visualiza nesses momentos. Então, como eu já disse e repito, que você visualiza nesses momentos uma maneira, um escape aí para encontrar o teu dom poético. E eu acho que pode ser... Você usou a palavra obsessiva ou obsessão, né, para isso, mas assim, eu acho que dentro dessa leitura que fiz do seu primeiro livro, olha, dá para seguir aí infinitamente por essa temática aí, com toda essa questão do tarô, da alquimia, dessa própria questão geográfica, desses olhares todos, dá para escrever uns 1000 livros e ainda não vai estar... Não é o suficiente para debater tudo. Você tem um olhar muito bacana, muito bonito sobre isso.
Então, assim, eu não sei se eu conduzir a nossa conversa para tudo que você queria falar. Então, se você quiser dizer algo a respeito desse processo, da edição do livro, algo que de repente você tenha planejado dizer e eu te atropelei aqui, peço até desculpas, mas você pode dizer, porque a gente está indo para o finalzinho da nossa conversa, e eu queria, antes de abrir esse espaço para você, eu queria agradecer de novo, não mais pelo livro, mas por esse momento, por essa horinha aqui que a gente passou, nossa Senhora, né? Que delícia de conversa. Então, se você quiser dizer algo, agora é teu momento e meu sincero agradecimento e desculpas pela presença do pequenininho aqui. Hoje foi um dia muito atípico, mil perdões, mas eu acho que faz parte desse momento também, né? Essas interrupções muito Foi loucas, poético. né? Foi uma serendipidade poética. Eu É. acho que valia mais a pena, para concluir, talvez ler um poema ler rapidamente e comentar um poema desse momento posterior, né? Em que já é sei lá, um outro livro que está somando. Então, um poemazinho curto e eu faço um comentário e acho que isso é mais interessante do que qualquer outra coisa que eu poderia fazer para terminar essa fala. Vamos lá. Vejo pela janela do quarto 4 luas brilhantes. O sono é do tamanho do mundo e me conduz até elas em pensamentos sem peso. Cada uma reflete uma cor diferente, de sóis que um dia arderam, mas que já nem sei se existem ainda. A que realmente me intriga é a lua negra, a mais impossível de todas. Ela me faz sonhar sonhos gordos, densos e lentos. Vejo neles as horas negras do meu ser e quase consigo tocar meu centro. As outras são delicadas demais, lagos celestes nos quais não posso nadar. Então, esse poema tem bastante a ver na verdade, com o livro, que é um poema noturno, que tem a ver com sonho, fala do sono, né? Que eu escrevi, evidentemente, à noite, e que tem também, dentro dele, embutido de maneira meio escondida, uma frase de um poeta que eu amo muito, que é o Rilke. Né? Essa frase, as horas negras do meu ser. Tem um poema famoso do Rilke, né, em que ele diz, eu amo as horas negras do meu ser. Isso para os depressivos é um negócio maravilhoso. Então está bem dentro da minha tradição de poesia metafísica, né, meio trágica, que tem a ver com essa experiência do amor perdido, lá, da vivência da solidão, da vivência do mundo onírico, né, na noite. E esse poema ele foi o primeiro que eu escrevi depois que eu terminei o livro. Né? Numa noite que eu estava aqui, eu me mudei para cá faz menos de um ano, né, para esse apartamento. E estou descobrindo várias coisas dessa nova existência, né, aqui. E olhando realmente pela janela do meu quarto, eu estava então, não tinha 4 luas, né, mas tinha uma lua que de repente eu pensei, interessante se houvesse outras, né, luas e cada uma delas dissesse alguma coisa para gente. E então eu comecei a imaginar, né, essa ideia da relação entre a lua e o sono, né, e o sonho. E a ideia então da lua negra, que lembra um pouco, na verdade, o sol negro, né? O sol negro da melancolia. Aquela imagem barroca tão bonita também, que tem no quadro, na gravura do Albrecht Dürer, e que tem a ver com todos aqueles que nasceram sob o signo de Saturno, que é o planeta lento, o planeta que tem a ver com a tristeza, a melancolia, né? E talvez seja isso, talvez eu me identifique com o signo de Saturno. Então esse poema também expressa um pouco isso. É uma infinidade. Eu aqui já. E você está falando, eu já queria perguntar um monte de coisa, eu já queria falar um monte de coisa a respeito desse novo espaço, dessa existência. Tá vendo? Falei da questão geográfica de novo, a mudança do olhar à lua. Já queria te entupir de outras mil questões. Mas eu preciso te agradecer um monte, porque daqui a pouco a gente é cortado aqui e é uma.
grosseria tamanha se eu não te disser uma ótima noite. A gente volta para uma outra live mais para frente, quando a gente estiver no processo aí de lançamento. Então a gente tem uma pré-venda e um processo de lançamento, e a gente tem um novo encontro, daí com o livro na mão, né? Porque daí ele já toma corpo e cara e tudo mais. E eu queria ser, assim, muito grata pela conversa, por sua participação, por tudo mais, por ter lidado com a gente aqui, com nós dois aqui, todos adoentados, e ainda assim ser de uma delicadeza e de uma profundidade essa conversa, assim, eu não tenho palavras para agradecer mesmo, viu? Uma Obrigado a você. ótima noite, uma ótima noite para todo mundo, e a gente vai continuando aí nesse processo. Tchau, foi um enorme prazer. Boa noite. Melhoras para vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Um super beijo, gente. Um beijo para todo Beijo. mundo. Eric, até a próxima e que nasça esse livro. Tchau, tchau. Tchau.